Quero convidar você esta noite a fazer um exercício de meditação. E eu quero perguntar a você o que você faria se você tivesse um filho cujo o seu procedimento fosse um procedimento violento, procedimento rebelde, um filho que lhe desse muito trabalho em sua casa, no seu lar, um filho que fosse envolvido com coisas erradas, que tivesse tirando as coisas da sua casa para vender. E você, dia e noite, orando a Deus: Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação, a situação da minha esposa, da minha família, o que está acontecendo em minha casa. Meu filho está envolvido em violência, Senhor, muda. Ele transforma esta vida, meu Pai. E de repente Deus lhe dá essa resposta da sua oração. Deus respondesse para você: meu servo, levanta a sua cabeça, ergue os teus olhos, veja um pouco além das circunstâncias que está ao teu redor. Está vendo aquele homem lá no Goiás, no estado de Goiás, que está caminhando pela mata, fugindo da polícia 15 dias, fazendo barbaridades lá? Ele está vindo para cá. Ele vai chegar aqui em Jacumã. Ele vai chegar aqui e vai dar uma lição no teu filho. Qual seria a sua reação? Senhor, peraí, não precisa tanto não. Por que o Senhor vai fazer isso? Algumas vezes, meus irmãos, a resposta de Deus às nossas orações não é aquilo que nós esperamos. Domingo passado nós contemplamos uma oração ousada do profeta Abacuque, que perguntava ao Senhor: o Senhor não está escutando as minhas orações, ó Deus? A violência está em todo lugar, eu te alerto, violência, eu grito para o Senhor não está vendo isso? Os homens são iníquos, um povo violento, que não teme ao Senhor, que não respeitam mais a lei. O Senhor não está vendo nada disso? Hoje, nós vamos contemplar a resposta de Deus a Abacuque. A resposta que Deus dá ao profeta. E ao olharmos para a resposta que Deus está dando às orações de Abacuque, nós vamos descobrir que a resposta de Deus pode não ser o que esperamos, aquilo que queremos. Ó Pai, nos dar a Tua graça de compreender a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Nos faz entender a Tua vontade, Senhor, os Teus desígnios, os Teus propósitos, nos faz amar, respeitar e aplicar, viver o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Eu falei domingo passado que Abacuque ele escreveu este livro como um testemunho da sua experiência com Deus. Não foi, como outros livros, outros profetas, uma profecia dirigida ao povo de Deus, à nação de Judá. Mas foi uma experiência que Abacuque teve com Deus, mas que essa experiência revelava sim uma profecia. Esse testemunho que Abacuque nos deixa, ele serve de orientação para quando nós estivermos passando por situações ou problemas semelhantes. Nos serve de orientação para quando as respostas de Deus às nossas orações nos leve à perplexidade.
Abacuque nos ensina o que fazer quando a realidade dos fatos não correspondem à minha vontade. Abacuque nos ensina o que fazer quando a realidade ela destoa daquilo que acreditamos ser a melhor solução para o nosso problema. Ele nos ensina o que fazer quando a resposta de Deus pode não ser aquilo que esperamos. Abacuque estava em busca de respostas e Deus o respondeu. Mas na resposta das orações do profeta, nós aprendemos algumas lições que também Abacuque aprendeu. E a primeira destas lições é: Deus pode nos surpreender em suas respostas. Esta é a primeira lição que eu quero destacar para os irmãos. Se João puder passar aí o slide, João, obrigado. O profeta de Deus, ele perguntou lá no versículo 3, espero que os irmãos estejam lembrados: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? A essa pergunta, Deus responde no versículo 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que se vos não creres, quando vos contadas. Irmãos, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas Abacuque diz, lá no 3, a pergunta de Abacuque: mostrai, por que me mostras e por que me fazes ver? Me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. E Deus responde: vede e olhai. Os verbos ver e olhar na língua original, eles são os mesmos que me mostra e me fazes ver. Deus está dizendo a Abacuque: o que você está me mostrando, eu também tenho algo para te mostrar. Eu não estou cego, Abacuque, eu estou vendo. Agora você precisa levantar a sua vista para você ver uma obra tal que eu estou realizando, que se vos contares, vocês não vão acreditar. Deus está dizendo ao profeta Abacuque: você vem a mim e diz que eu só faço você ver iniquidades. Você vem até mim e diz que eu só te faço ver a opressão. Mas eu quero que você erga os olhos, Abacuque. Eu quero que você levante a sua vista para ver outras coisas. Eu tenho algo a mais a te mostrar. Você pensa que eu estou inativo. Você pensa que eu não estou vendo a iniquidade do meu povo, que eu não estou fazendo nada. Mas levanta a cabeça, levanta os olhos, Abacuque, e veja entre as nações. Olhe além das coisas que estão ao teu redor, Abacuque. Preste atenção e você verá algo mais. Deus estava mostrando a Abacuque que ele não era apenas Deus somente em Judá, mas Deus era Deus em toda a terra. Ele governava sobre todos os povos. Ele estava mostrando a Abacuque que o silêncio dele não implicava na falta de ação. Deus diz: eu estou trabalhando, Abacuque. Você pode não estar vendo, mas levanta a cabeça que eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. Deus, ele quer mostrar a Abacuque que enquanto o profeta se lamentava, achando que Deus estava inerte, diante do pecado de Judá, ele estava trabalhando, ele estava agindo, ele estava tomando as providências necessárias para trazer juízo e punição para aquele povo iníquo. Eu vejo Abacuque clamando a Deus violência, iniquidade, e Deus respondendo a Abacuque: eu estou vendo.
A lei está se afrouxando e Deus diz: eu estou vendo e eu estou agindo. Agora você que não vê o que eu estou fazendo. Você que não está vendo as providências que eu estou tomando. Mas levanta os olhos, ergam a cabeça. Maravilhem-se, desvanecei com as obras que eu estou realizando. E a expressão aqui, meus irmãos, maravilhai-vos e desvanecei, é a mesma palavra no hebraico. É uma palavra só, mas foi traduzida no português de maneira diferente. Deus está dizendo: pasmem, pasmem. Fique surpreso, Abacuque. Fique estupefato, fique atônito, perplexo, apavorado. Porque eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. A obra que eu estou realizando. E vocês não vão acreditar. Deus responde a Abacuque. Mas a resposta de Deus, aquilo que Deus faz Abacuque ver, não era aquilo que Abacuque esperava. Ele fica aterrorizado com a resposta de Deus. E o que Deus responde a Abacuque, se não fosse Deus que estivesse contando, Deus falava: vocês não acreditariam no que ia acontecer. Oh, meus irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus responde às nossas orações. Não me resta dúvida nenhuma. Porém, algumas vezes, a resposta dele não é aquilo que nós queremos. Não é aquilo que nós estamos esperando. Não é a resposta que satisfaz a nossa vontade. E ela pode nos causar surpresas desagradáveis. Ele pode nos surpreender com as suas respostas. Nem sempre as respostas que Deus nos dá, elas vão se encaixar, elas vão se enquadrar nas nossas expectativas. Muitas vezes nós vamos ficar pasmos, perplexos com a forma que Deus nos responde. E o conselho de Deus é: esteja pronto, para que você não se torne um incrédulo quando eu responder de maneira que você não espera. Esteja preparado para ouvir aquilo que você não está esperando como resposta à sua oração. Esteja pronto para não duvidar da obra que eu estou fazendo. Esteja atento, porque muitas vezes aquilo que eu vou responder vai te deixar surpreso, vai te deixar perplexo. Mas não perca a fé. Algumas vezes, as respostas de Deus vai nos surpreender. Mas Ele continua sendo nosso Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Uma outra lição aprendida por Abacuque, e que eu quero destacar esta noite, a segunda lição, é que Deus pode usar instrumentos inesperados em suas respostas. Ele vai nos surpreender algumas vezes, e Ele vai usar coisas que nós não esperamos. Versículos 6 e 7, mas eu só quero ler por hora o início do versículo 6. Pois eis que suscito, eis que levanto os caldeus. E os irmãos sabem que os caldeus eram os babilônicos, que Deus estava levantando sobre o comando de um rei muito conhecido, Nabucodonosor, para trazer o quê? Juízo sobre Judá. É isso que Deus diz a Abacuque: levanta a tua vista,
olha além do que está ao teu redor, que você vai ver o que eu estou fazendo lá na Babilônia. Lá entre os povos caldeus. Eu estou levantando aquele povo. E Abacuque fica, eu não acredito. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Perplexo. Judá seria dominada e destruída por um povo inimigo de Deus. Um povo orgulhoso, amargo, impetuoso, pavoroso e terrível. Mas Deus estava levantando aquele povo para ver. Trazer juízo sobre Judá. Deus estava levantando uma nação distante a mais de 1000 quilômetros para trazer juízo sobre o seu povo. Não se engane, meus irmãos, Deus é soberano, Ele tem o controle da história, Ele controla e governa todas as nações, e Ele levanta quem Ele quer, a hora que Ele quer, para cumprir os seus propósitos. E Ele mostra a Abacuque, são eles que estão vindo para cá, Abacuque. Você me orou? Você estava gritando violência e eu estava trabalhando. Eu não estava dormindo, eu não estava inerte, Abacuque. Agora olha quem está vindo para cá. Olha a forma como eu vou trazer juízo para o meu povo. E Deus nos dá as características do instrumento que Ele estaria usando para trazer juízo ao seu povo. Versículo 6 ainda. É uma nação que? Amarga e impetuosa. Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eu vou destruir tudo isso aqui, Abacuque. Eles vão conquistar tudo isso aqui. Eles são pavorosos, são terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, Abacuque. E Abacuque, eu não acredito no que eu estou vendo. Não era isso que eu estava esperando, Deus. O Senhor podia resolver por aqui. Versículo 8, Deus compara os caldeus a 3 animais. Primeiro deles, ele diz que os seus cavalos, ou seja, os seus exércitos, eles são ligeiros, mais ligeiros, do que os leopardos. E a ideia aqui é que ninguém poderia escapar dos caldeus. Vocês podem correr, mas eles vão lhe pegar. Vocês podem tentar fugir, mas ele vai chegar e vai destruir tudo e vai pegar vocês. Não tem como fugir. Em seguida, encontramos uma outra comparação. São mais ferozes do que lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, são os seus exércitos. Mais uma vez, meus irmãos, a ideia é de lobos famintos que chegam à noite e não encontram seu alimento, não encontram sua presa, e eles estão famintos. E de repente, quando eles se deparam com a sua presa ali, lobos famintos, vocês sabem o que é que vai acontecer. Ele vai rasgar, ele vai destroçar, ele vai consumir a sua presa. E Deus diz, são estes que estão vindo para cá, eles vão destruir vocês. Terceiro animal, ele diz aqui, ele comparando os exércitos babilônicos, caldeus, ele diz, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam, como águia, que se precipita e devora a sua presa. Meus irmãos, vocês sabem que a águia é uma ave de rapina que ela está no topo da cadeia alimentar. São poucos os predadores que ela tem. A águia, ela é um pássaro, muitas vezes chamado pássaro de guerra. É o apelido da águia em alguns lugares. Pássaro de guerra. Ela tem uma visão que é extremamente aguçada.
ela é capaz de enxergar a sua presa a quase 1,5 km de distância. Ela voando nos ares, 1,5 km, ela consegue enxergar o que ela quer. E quando ela mira na sua presa, ela dá aquele voo rasante não, mas aquele mergulho em busca da sua presa, e naquele mergulho que a águia dá, ela pode chegar a 130 km por hora, para se precipitar para apanhar a sua presa. E quando ela chega ali, ela coloca as suas garras de forma violenta e poderosa no pescoço da sua vítima e sai com ele, não solta, até matá-lo. E depois ela se alimenta da sua presa. É isso que Deus mostra a Abacuque. É eles que estão vindo, Abacuque. Eu estou trazendo juízo para o meu povo. Esse é o instrumento de juízo, Abacuque, que eu vou utilizar. E eu não estou inativo. Do contrário, como você estava pensando. Sou eu que estou trazendo este povo, que fique bem claro, Abacuque. Sou eu que levantei e eles vão vir sobre o meu comando. Eu quero aplicar isso aqui aos nossos dias. Deus, muitas vezes, vai usar instrumentos para trazer juízo que nós não imaginamos, que nós não esperamos. Deus, Ele é soberano sobre todos os povos. Deus, Ele faz a guerra. Ele levanta a guerra para trazer juízo. Deus, Ele faz vir a fome. Deus, Ele faz vir epidemias para servir de juízo. E tantas outras coisas que podem servir como instrumentos aos seus propósitos, Deus vai utilizar tão logo Ele queira. Não se enganem, meus irmãos, este vírus, que nós estamos aprendendo a conviver com ele, vindo lá da China, mais de 14.800 quilômetros de distância. Ele veio marchando pela superfície da terra e destruindo todas as coisas, destruindo homens, famílias. Você tem alguma dúvida que foi Deus que levantou isto? Que esse vírus é instrumento para punir pecadores e para cumprir os planos de Deus e os seus propósitos? Será que você ainda tem alguma dúvida sobre isso? Espero que não. Porque Deus usa instrumentos inesperados para disciplinar povos e nações. Coisas que você não imagina Deus usando. O homem pode até não entender estas coisas. O homem pode até, através do seu pecado, dizer: como é que Deus vai usar pessoas pecadoras para trazer juízo sobre outras? Você está vendo o que Deus disse aqui? Eles são que impetuosos, ferozes, vorazes. Eles não têm lei. E eles vêm, sou eu que estou trazendo. O pecado do homem, meus irmãos, não impede que Deus os use como instrumento em seus planos. Deus vai usar. E a gente vai ver. Talvez você agora esteja imaginando como é possível isso, pastor. Abacuque também falou isso. Depois a gente vê. Mas lá na frente, no capítulo 2, Deus vai dizer: mas não se preocupa não, Abacuque, porque isso não vai ficar assim. Eu vou trazer eles, mas eles também vão ser julgados e punidos. Mas eu quero usar eles para punir logo o meu povo. Depois eu vou trabalhar com eles. Mas isso é coisa mais para frente. Mesmo que o homem atribua certas coisas à sua sagacidade, ou até mesmo a Satanás, mas é Deus que está permitindo e usando, seja o homem, seja principados, potestades ou Satanás, como Ele quer.
para cumprir os seus propósitos. Satanás é um cachorrinho na coleirinha assim, ó. Quando Deus diz aqui, ele é no pezinho. Quando Deus deixa ele correr, ele solta mais um pouquinho, ele vai até ali, tenta morder alguém, Deus, eps, volta. Ele cumpre os propósitos de Deus. Abacuque estava aprendendo. E que nem sempre as respostas às suas orações é aquilo que ele deseja. Ele estava aprendendo que às vezes Deus vai nos surpreender com as suas respostas. Ele estava aprendendo que Deus usa instrumentos inesperados em suas respostas. Mas tem mais uma lição que Abacuque aprendeu e eu quero destacar. Deus pode nos decepcionar em suas respostas. Calma que eu vou explicar. Versículo 9 e 11 ele diz: eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos de seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terra e as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo o poder é o seu Deus. Eu pergunto aos irmãos, você consegue imaginar Abacuque ouvindo essas respostas de Deus? Você consegue se colocar no lugar do profeta? O profeta, ele queixava-se de quê? De violência. E Deus diz o quê? Vou trazer o quê? Violência. Essa não era a queixa de Abacuque? Violência, Senhor, te grita, eu alerto, você não está vendo? Aí quando Deus responde a Abacuque, eu estou trazendo mais violência. O profeta se queixava de opressão e Deus diz, eu vou trazer uma nação opressora. Elas vão esmagar vocês. O profeta se queixava de rixas e contendas no meio do seu povo. E Deus disse, eu vou trazer o quê? Guerra. Eles vão vir destruindo tudo. Tudo que encontram pela frente. O profeta se queixa que a lei estava frouxa. E Deus diz, eu vou trazer um povo que eles não têm lei. Eles fazem o que eles querem. Eles mesmos fazem o seu direito. O profeta se queixava de um povo que não temia mais Deus. E Deus vai dizer, eu estou trazendo um povo cujo poder é o seu Deus. Eles nem me conhecem e não estão nem aí para mim. Você consegue perceber como o profeta estava decepcionado com as respostas de Deus? Senhor, não foi isso que eu estava pedindo. Eu queria que o Senhor arrumasse aqui a casa, que o povo voltasse a te adorar, que o povo tivesse respeito, tirasse a iniquidade, a opressão, tivesse paz. Mas o Senhor está trazendo violência, o Senhor está trazendo mais opressão. Estou decepcionado. Algumas vezes, meus irmãos, nós vamos ficar decepcionados com as respostas que Deus tem para nós. Agora, nós precisamos entender isso. A causa da nossa decepção não está na pessoa de Deus. Não é a pessoa de Deus. A causa da nossa decepção é as falsas expectativas que nós criamos para as respostas que Deus tem para nós. É as falsas expectativas que nós criamos do agir de Deus em nossa vida. É as falsas expectativas que nós criamos quanto à pessoa de Deus, achando que Deus
É um empregado nosso que nós dizemos e falamos a hora que queremos e o que queremos que ele faça. Eu determino, eu mando, eu ordeno. Aí nós nos decepcionamos pelas falsas expectativas que temos. Deixa eu ilustrar isso da seguinte maneira. Eu saio da minha casa hoje, venho para o culto e vou dizendo: Senhor, quando eu chegar no culto, eu vou te adorar hoje, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, o irmão Giovando vai me dar aquela caminhoneta quando terminar o culto. Em nome de Jesus. Passa o culto, eu fervoroso a Deus, glorificando a Deus. Termina o culto, o irmão Giovando pega a caminhoneta dele para casa. Eu vou estar o quê? Decepção. Quem é a causa da minha decepção? É o irmão Giovando? É Deus? Quem é? Sou eu. Porque eu criei o quê? Falsas expectativas. Eu queria que Deus me desse uma coisa que Deus não ia me dar. Eu queria que o irmão me desse uma coisa que ele não vai me dar. Você está entendendo? Quando nós nos decepcionamos com a resposta de Deus, é por causa das falsas expectativas que nós criamos. Não é por causa de Deus, não é a pessoa de Deus, não é o agir de Deus. Somos nós. São os nossos olhos que estão onde não deveriam estar. E Deus diz: levanta os olhos. Ergam os olhos. Deixe de ver as coisas como aqueles cavalos que usam aquelas viseiras para não se assustar. Tira e levanta a cabeça. Olha o que está ao redor. Tenha uma real compreensão dos planos de Deus. Se encaixe nos planos de Deus, que você não vai ser decepcionado. Quando ficamos decepcionados com Deus, meus irmãos, não é porque Ele falha conosco. São as nossas expectativas que estão erradas. Pois esperamos de Deus o que não devemos esperar e queremos que Deus nos faça o que Ele não vai fazer. E assim, pessoas crentes ficam decepcionadas com Deus. Não se engane. Não pense que Deus está inativo. Não pense que Deus não está vendo os seus problemas. Ele está vendo tudo. Ele conhece todas as coisas. Não pense que Deus não se importa com a sua vida, com o que você está passando, com os seus problemas. Mas também não crie falsas expectativas quanto ao agir e a solução que Deus vai trazer para eles. Você entende isso? Ele está vendo, Ele está no controle, Ele está trazendo a solução. Mas não crie falsas expectativas para você não decepcionar-se com Deus. Porque algumas vezes, as respostas que Deus vai nos trazer não são aquelas que nós estamos esperando. Fiquem atentos às respostas de Deus. Se você não encontrá-las por perto, levanta um pouco os teus olhos, vá além das circunstâncias que te cercam, pois Deus responde todas as nossas orações. E a resposta pode não estar aqui, pode estar além. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tão aflitos e preocupados com os problemas aqui de perto, que não conseguimos ver e enxergar como Deus está trabalhando um pouco mais além, como Deus está trazendo a solução. E mais uma vez eu digo, os problemas são os nossos olhos, eles estão focados no agora. E se estivermos focados no agora, Ele vai nos impedir de ver o futuro que Deus está preparando para nós. Ele vai nos impedir de ver o que Deus está fazendo
para solucionar os problemas que estamos passando. Deus, Ele não está parado. Deus, Ele nunca perdeu o controle da situação, da sua vida. Ele sempre a teve em suas mãos e Ele continua trabalhando. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando para resolver os teus problemas. Se você não entende como isto acontece hoje, então confie em Deus. Coloque a sua fé no Senhor, porque Ele sabe o tempo para tudo. Ele sabe o momento de aliviar o teu sofrimento, de trazer a cura, de trazer a solução para o teu problema. Ele sabe de todas estas coisas. Confie em Deus, pois Ele não perdeu o controle. Como reagir quando as respostas de Deus não é aquilo que esperamos? No próximo domingo, nós iremos ver as reações do profeta Abacuque e vamos aprender como devemos reagir a isto. Mas antes de terminar, eu quero fazer uma aplicação que Paulo também faz do versículo 5 de Abacuque. Paulo, falando em Atos capítulo 13, versículo 41, ele diz para as pessoas, para aquelas que ainda não têm a Cristo como seu Salvador, as pessoas incrédulas, a obra que Jesus Cristo estava fazendo, ele diz: tome cuidado, que não aconteça com vocês o que está aqui escrito em Abacuque capítulo 1, versículo 5. Que não aconteça isto aqui. Porque Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Tomem cuidado para vocês não se tornarem incrédulos. Deus está fazendo uma obra tão grande no vosso meio. Ele levantou o Salvador. Ele levantou a Cristo para pagar pelos teus pecados. E é nesta obra que você deve colocar a sua fé, que você deve confiar. É nesta obra grande que Deus está fazendo para um futuro próximo, que você deve levantar as suas vistas e tirar dos teus problemas e mirar no teu Salvador. Deus está fazendo uma obra. Deus levantou um Salvador. Através do seu Filho, Ele está fazendo uma obra grandiosa, irmãos, que nos espera. Será que você é capaz de crer nisto? Eu deixo a mesma advertência que Deus deixou e que Paulo repetiu: cuidado, para vocês não fixarem os olhos apenas nos seus problemas, apenas nas circunstâncias que te cercam, e esquecer da obra que Cristo está fazendo, uma obra grandiosa. Ele te convida ao arrependimento. Ele te convida a crer nele, a confiar nele. Não importa as circunstâncias, não importa os meios que Deus está agindo, mas Ele diz: olha para frente, não perca o foco. Seu alvo é Cristo. Eu estou fazendo uma grande obra. Quero perguntar aqui esta noite, se há alguém que entende isto, que Deus está fazendo uma grande obra em sua vida, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados, que você é um pecador e precisa se arrepender, precisa crer em Jesus Cristo como teu Salvador. Quero perguntar se há alguém aqui esta noite que tem convicção de seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador e diz: pastor, eu entendo isso, eu andei longe de Deus, mas eu quero andar com Deus esta noite. Mesmo que eu não entenda como Deus trabalha e age em nosso meio, mas eu quero
aceitar a Cristo como meu Salvador. Eu creio na obra que Cristo está preparando para mim. Há alguém aqui esta noite que queira entregar a sua vida, confiar em Jesus como seu Salvador? Faça só um sinal com a sua mão, levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Eu não vou te chamar aqui na frente, você não vai ser constrangido. Só queremos orar por você e com você. Há alguém esta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Levante uma das suas mãos. Amém, Gabriel. Há mais alguém que, como Gabriel, sente o desejo de ter Jesus como seu Salvador? Irmãos, você olhando para a vida de Gabriel, isto também é fruto do evangelismo, do ensino no lar, do ensino na escola bíblica. É um conjunto da obra do Espírito Santo de Deus em sua vida. Não negligencie pai, avô, mãe, a responsabilidade que você tem com os seus filhos. Gabriel, Deus te abençoe por essa decisão, que Ele confirme cada vez mais em teu coração essa tua vontade de servir a Deus e entregar a vida a Cristo.